Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Que tenham passado um final de semana bem legal, confortável. Parabéns aniversariante aí, as aniversariantes desse mês inteiro que passou, né? Sei que teve muitas pessoas que fizeram aniversário esse mês. Parabéns para todo mundo, tá bom? Muito bem, vamos lá. E para aqueles que já fizeram também no início do ano, até agora, parabéns para todos vocês. Muito bem. A professora resolveu mudar um pouco a cara agora das aulas, né? Uma vez que a professora conseguiu agora fazer essa gravação de vídeo aqui, estou aprendendo, né? Acho que cada vez a gente aprende um pouquinho mais, vai melhorando. Então, o que a professora vai fazer a partir de hoje? Toda segunda-feira vai ser aula de inglês e português. Lembra aquele calendáriozinho que a professora colocou de sugestão? Eu vou gravar as aulas daquele jeito, do horário de vocês, e vou postar aqui a atividade junto com o vídeo para vocês. Se for necessário, a gente amplia como uma atividade para vocês fazerem a mais, para aumentar mais o conhecimento sobre o assunto. Se não for necessário, a gente vai fazer só essa atividade da apostila mesmo, tá bom? Vamos ver como que vão as coisas andando, caminhando, o que a gente vai fazendo para ficar melhor para todos, tá? Então vamos lá. A proposta de hoje aqui é a leitura desse texto que chama No Reino das Letras Felizes. Vamos lá. Então, o número 1 está escrito assim: leia a adaptação do livro No Reino das Letras Felizes. Em um reino distante, havia um vilarejo silencioso e triste, habitado apenas por letras. A rainha descobriu que as letras que ali moravam eram desunidas e nunca se reuniam para formar uma letra sequer. Para solucionar este problema, ordenou que realizassem um grande baile, onde todas elas pudessem se conhecer melhor e conversar. A majestade separou as vogais e ordenou que, em alguns casos, elas fossem também maiúsculas. E assim fez também com as consoantes. A festa foi um sucesso e todas ficaram amigas. Unidas, conseguiram até realizar um grande coral para apresentar na noite com orquestra e tudo. Aquele reino passou então a ser conhecido como o Reino das Letras Felizes. Muito bem. A professora leu aqui o texto com vocês. Eu espero que todos tenham seguido a leitura ali junto com a professora, tá bom? Tem que seguir a leitura também junto. Ler novamente em voz baixa para compreender bem o texto. E depois que vocês leram em voz baixa, vocês vão para as perguntas ali, ok? Então, quem já leu em voz baixa, continua com o vídeo. Se não leu, dá um pausa aí no vídeo e depois continua, ok? Muito bem. Aí, então, a proposta é: número 2. Qual é o título do texto? Se não conseguir lembrar o título do texto, vai lá na atividade e olha lá, lá está o título. Copia o título do texto na resposta aqui. Número 3. Havia um conflito na história que fez com que a rainha tomasse uma atitude. Qual era o conflito? O que aconteceu? A atitude da rainha, eu posso falar para vocês, foi fazer um grande baile, né? E por que ela resolveu fazer esse grande baile, né? Tinha um problema lá com as letrinhas. Qual será que era aquele problema? Então, esse problema, que é o conflito, vocês vão escrever aqui no número 3. Ai, professora, eu não consigo lembrar. Não faz mal, volta lá no texto, lê o texto novamente, que rapidinho você vai achar a resposta, ok? Muito bem. Aí nós vamos então aqui para o número 4. O que a rainha fez para resolver esse conflito? Ih, a professora já deu até a resposta. Não faz mal. Quem não lembra o que eu falei, volta lá no texto que vocês vão achar qual é a resposta certa, tá bom? Todas essas perguntas aqui, as respostas estão no texto. Muito bem. Aí a número 5, olha, ela fala assim: se você fosse, né? Se você tivesse
que tomar uma atitude no lugar da rainha, o que você faria? Então, se vocês fossem a rainha, o que vocês iam fazer com essas letras? Nesse reino aí? Qual seria a atitude que vocês tomariam, né? Os meninos, se fossem um rei, o que vocês fariam no lugar lá da rainha? Tá bom? Então, essa resposta é pessoal. A gente não vai achar resposta no texto. Então, cada um vai pensar o que faria no lugar e colocar ali a sua resolução como seria, ok? É uma resposta pessoal. Muito bem. Aí agora na segunda parte, ele tem outro tipo de atividade para a gente resolver. Essa atividade, ele vai falar que é uma parte da gramática sobre uma coisa chamada artigo. E olha lá, artigo. Se a gente fosse pensar só na palavra, a gente fala assim, nossa, o que será que é um artigo, né? Pode ser um artigo criminal, pode ser um objeto, não. Artigo, em português, é uma palavra que antepõe. O que é antepõe, professora? É uma palavra que vem antes do substantivo. Lembrando que o substantivo é o que dá nome às coisas. Tudo que dá nome para as coisas eu chamo de substantivo. Lembram que a gente falou de substantivo próprio, de substantivo comum, né? Nós já falamos sobre isso em outras aulas, tá bom? Então, o que vem antes do substantivo, a gente fala que é o artigo, tá? Esse artigo, ele pode ser, né? Então, quais são os artigos? Os artigos são essas letrinhas aqui, são essas palavrinhas aqui. Nossa, mas o A e o O não são vogais, professora? Sim. Quando a gente fala em alfabeto, em letras, o A e o O, ele é vogal. Quando ele fica junto com o substantivo, a gente vai chamar de artigo, tá? Então, quais são os artigos? Ele pode ser o A e o O. Mas por que o A e o O? Porque o substantivo, ele pode ser masculino e feminino. Por exemplo, aqui na foto eu não coloquei, mas por exemplo, podia ser a menina e pode ser o menino, né? Ambas as palavras são substantivos. Então, o artigo tem que combinar com o substantivo, tá? Então, quando a gente falar de substantivo feminino, eu vou colocar a letra A. Quando eu for falar de um substantivo masculino, eu vou colocar a letra O. Isso a gente faz naturalmente já, vocês fazem naturalmente. Quando a gente fala, né? Todo mundo já usa o A e o O, todo mundo já usa um e uma, as, os, uns e umas. Só que quando a gente chega na escola, a gente tem que aprender o nome das coisas, né? O porquê que eles colocaram lá na língua portuguesa, a gramática, né, das coisas, né? Por que resolveram nomear dessa forma? Resolvem nomear dessa forma para ter uma norma de escrita, para todo mundo seguir a mesma norma. Senão cada um vai querer falar de um jeito e a gente daqui a pouco não entende nada, tá bom? Então, por isso que existem então essas normas escritas. O que a gente precisa aprender hoje? Que o que vem antes do substantivo é um artigo. E que os artigos são essas palavrinhas aqui: o a e o o, um e uma. Só isso, professora? Só isso, por enquanto, né? Talvez quando a gente estiver lá mais para frente, ou então em outros anos, apareçam outras coisas. Por enquanto, por essa atividade, é nisso que nós vamos nos fixar, tá bom? Então, a para um substantivo feminino ou para um substantivo masculino. Um para um substantivo masculino, uma para um substantivo feminino. Se vocês perceberem, tudo que é feminino termina com a letra A. E o que é masculino termina com a letra O. Mas só, professora, eu conheço uma pessoa que chama Valdir e termina com R e é homem, né? Sim, é verdade, né? Existem outras terminações também, algumas exceções também de nomes e de coisas que a gente pode estar variando as letras lá no final para saber se é masculino ou feminino. Mas de modo geral, né?
os substantivos femininos vão terminar sempre com A e os masculinos vão terminar sempre com O. Pode haver exceções? Podem haver exceções. Existem várias exceções e vocês devem conhecer vários, né? Por exemplo, o nome Kelly. Kelly termina com Y, não é verdade? E é feminino, né? Então, existem exceções, existem, mas a maioria dos substantivos a gente pode ter como regra que terminam com A, os femininos, e com O, os masculinos. Então, quando eu for falar de um substantivo, eu vou falar por exemplo, um menino, tá? Masculino. Uma menina, feminino, ok? Muito bem, aqui para nós voltarmos lá para nossa atividade. Então, lá na atividade agora vai ter uma tabela e nessa tabela vocês vão... Peraí, não é aqui. E nessa tabela vocês vão completar, tá bom? Aqui, com o artigo um para quando for masculino e uma quando for feminino. Então, ele já fez o primeiro exemplo aqui, ó. Um reino, né? Que é um substantivo, olha lá, termina com o, masculino. Embaixo tá lá, rainha. Rainha, a terminação é A, então é feminino. Então, eu vou colocar uma rainha. Vilarejo, terminou com o, então é um substantivo masculino. Eu vou colocar um vilarejo. Letra, terminou com a letra A, substantivo feminino. Coloco uma letra. Olha lá o que a professora falou, grande baile. E agora, alguém vai a uma grande baile? Fica certo eu falar uma grande baile? Não. Então, eu vou escrever lá, um grande baile. Tá vendo como tem algumas coisas que a gente tem que fazer a concordância, né? Não terminou com o e nem terminou com a, terminou com uma outra letra e nós sabemos que é um substantivo, então, masculino, tá bom? No caso aqui, o substantivo é baile, tá? Grande não é. Porque o grande também pode ser, mas o grande aqui ele pode estar sendo como se fosse um adjetivo para pôr o tamanho ali, ou um adjunto adverbial, mas isso é lá mais para frente que a gente vai ver. Majestade. Um majestade ou uma majestade? Uma majestade. Letras. Olha só, letras tem igual letras lá, que vocês colocaram uma letra, só que tem um S no final, quer dizer que tem mais de uma letra. O que eu vou ter que colocar aqui? Uma letras? Não, eu vou colocar junto no plural, vou concordar. Umas letras. Vogais, a mesma coisa. Uma vogal? Não. Uma vogais? Não. Umas vogais. Umas consoantes. Ok? Esse aqui, então, é o quadro. E depois a mesma coisa se repete aqui com outras palavras, onde vocês vão fazer a concordância do masculino com o artigo e com o substantivo, tá bom? Então, vocês vão passar também para o masculino o substantivo que tá aqui no feminino, tá? Então, tá lá, ó. A rainha, o rei. A professora ou professor, que é o primeiro aqui, né? Onde ele colocou já como exemplo. Aí vocês vão completar aqui, aluna. Então, a aluna. Qual que é o masculino de aluna? Os meninos, né? Como que a gente fala os meninos? Como que tá na sala? O aluno. Então, vai colocar lá, a aluna, o aluno. Aqui, médico, no caso. A médica, o médico, tá bom? Depois, a menina, o menino. Cozinheiro, o cozinheiro, a cozinheira, tá? Então, vocês vão colocar lá. Olha aqui, aqui tem um erro, tá vendo? Aqueles que colocaram duas vezes cozinheiro, tá? Não precisa escrever as duas vezes, não, tá? Eles erraram. Ou se vocês quiserem... não precisa escrever de outra vez, não, né? Senão vai ficar repetindo a mesma informação, ok? Então, a aula de português é essa,
né? Uma coisa bem simples. Eu acho que dá até pra gente colocar um complemento no blog sobre artigo e sobre substantivo, tá bom? Para complementar a aula de vocês. Então, boa aula, bom exercício, caprichem, tá bom? E logo, logo nós voltamos com mais um vídeo. Beijos!